Boa noite. Eu e meu grupo irá falar sobre a evolução humana e trazer tópicos importantes para entender esse conceito, como a dispersão do Homo sapiens, ferramentas e o volume cerebral e o homem e a sua domesticação. Quando pensamos sobre a evolução humana, de cara lembramos daquela clássica imagem de um macaco que vai se levantando e perdendo pelos até virar o Homo sapiens. Porém, essa imagem, além de estar errada, também não representa a complexidade da nossa história evolutiva e descarta os diversos outros hominídeos que caminhavam na Terra conosco. E agora, o meu amigo Léo vai falar um pouco mais sobre essa questão e a dispersão do Homo sapiens e as hipóteses para o desaparecimento dos demais espécies humanos. É com você, Léo. A dispersão do Homo sapiens. Mantendo base temporária ou fixa, é possível dizer que o Homo sapiens vive atualmente em todos os cantos da Terra, e inclusive em sua órbita, além de já ter visitado nosso satélite natural, a Lua. Se trata da espécie que mais se dispersou ao longo do tempo, iniciando essa jornada no leste africano há 200 mil anos atrás. Inicialmente, 4 grandes grupos de humanos migraram para dentro do continente africano, há 160 mil anos atrás, sendo que a primeira migração para fora do continente ocorreu há 125 mil anos atrás. Um grupo cruzou o deserto do Saara, que na verdade possuía grandes faixas de florestas tropicais, e finalmente alcançou a região do Levante. Os humanos dessa primeira migração foram extintos há 90 mil anos, e neste ponto a região do Levante já havia se tornado um grande deserto, o que não desmotivou outro grupo de africanos que migrou pelo Mar Vermelho e alcançou a região do Levante há 85 mil anos atrás. O Homo neandertal já ocupava a região da Europa e Oriente Médio, e o Homo erectus a região do sul da Ásia. Neste ponto, o Homo sapiens passa a conviver com o Homo neandertal no Oriente Médio e após isso na Europa. Na caverna de Shanidar é possível encontrar um neandertal com ferimento de uma arma construída por um Homo sapiens. Há 60 mil anos atrás, os sapiens migraram para o sul asiático, convivendo com o Homo denisovano, que descende do Homo erectus. Há 40 mil anos atrás, o Homo sapiens já havia alcançado a Austrália, a Europa e toda a costa africana, além do norte asiático. O Homo sapiens e os neandertais conviveram por aproximadamente 10 mil anos, com conflitos e hibridizações, até o fim dos neandertais puros, há 29 mil anos atrás. Em seguida, há 28 mil anos atrás, os humanos migraram para a América, através de uma passagem conhecida como Beringia, que ligava a América e a Ásia. E há 16 mil anos atrás, se dispersaram para o restante do sul da América. Porém, existem algumas evidências que indicam que os humanos podem ter ocupado a América do Sul há 30 mil anos atrás. Hipóteses para o desaparecimento das outras espécies de humanos. Ao narrar a dispersão do Homo sapiens pelo globo, se observa que as outras espécies do gênero Homo acabaram por desaparecer após pouco tempo de convivência com a nossa espécie. Os neandertais se extinguiram após 10 mil anos de convivência com Homo sapiens, apesar de estarem mais adaptados a lugares frios e possuírem maior capacidade craniana. O mesmo ocorreu com os denisovanos, que dividiram o sul da Ásia com Homo sapiens e foram extintos há aproximadamente 40 mil anos atrás, pouco tempo após o aparecimento do Homo sapiens na região. Existem diversas teorias sobre a sobreposição do Homo sapiens através da miscigenação, conflitos e fatores climáticos. Atualmente, já foi encontrado de 1 a 5% de DNA denisovano e de 1 a 5% de DNA neandertal em algumas pessoas. Além disso, foi encontrado um fóssil de Neandertal na caverna de Shanidar, com ferimento de projétil construído por um Homo sapiens, evidenciando que, em determinada escala, houve miscigenação e conflito entre essas espécies de humanos. Outras teorias apontam que os apetrechos culturais e linguísticos do Homo sapiens são também uma principal causa da sobreposição às demais espécies de humanos. A partir de 70 mil e 41 mil anos atrás, se observa uma explosão de arte e cultura, além da produção de ferramentas e armas mais sofisticadas. Esse diferencial cultural e linguístico pode ter propiciado que o Homo sapiens se sobressaísse melhor na busca por recursos, sobrevivência a fatores climáticos e conflitos. Além disso, em seu livro
Harari narra como a abstração da realidade e a produção de ficções foi um possível diferencial do Homo sapiens. Até o momento, se trata da única espécie conhecida que consegue abstrair a realidade a ponto de criar religiões, e dessa forma produzir cooperação entre completos estranhos. O Homem-Leão de Stendhal é um exemplo dessa habilidade. Se trata de uma escultura de um leão com forma de homem, de aproximadamente 38 mil anos atrás, e demonstra uma virada na forma como os humanos observam a realidade a seu redor. Não se é possível dizer concretamente a causa do desaparecimento das outras espécies de humanos, mas é possível que as evidências anunciem uma grande influência do Homo sapiens nessas causas. Ferramentas, fogo e humanos como bípedes completos. Como dito anteriormente, o Homo sapiens é um primata cuja família Hominidae abriga grande quantidade de espécies. Dentre eles, nós, enquanto Homo, adquirimos uma habilidade única durante a evolução, o bipedismo completo. Ao contrário dos outros primatas, nós e nossos antepassados andamos o tempo inteiro sobre duas patas. Essa adaptação acontece em torno ali de uns 10 milhões de anos atrás, possivelmente influenciada por diversos fatores, como a glaciação do Quaternário, onde o clima da Terra entrou em uma fase mais fria e seca, e com isso as florestas tropicais que existiam no norte da África começaram a recuar, dando lugar a campos mais abertos e, por fim, um deserto onde viveram e evoluíram a linhagem que deu origem aos humanos. Segundo a hipótese da savana, nosso bipedalismo aconteceu porque nossos antepassados passaram a viver de duas patas para ter um ponto de vista mais alto, mas também há outros fatores benéficos enquanto a isso, como o fato de se manter em duas patas ajudou a esquentar menos o corpo quando percorrêssemos longas distâncias debaixo do sol, e menos gasto energético para isso. As vantagens do bipedismo não parou no andar, mas sim deu longos passos para a evolução humana. Agora, com as mãos livres, temos uma guinada na evolução com o uso de ferramentas para a subsistência e uso do fogo. Com pedras afiadas e pontudas, podíamos cortar melhor a carcaça, partir alimentos duros como nozes e abater mais rapidamente presas. As primeiras evidências desse tipo de ferramenta é datada a cerca de 3,3 milhões de anos com as pedras lascadas feitas por Australopithecus afarensis. A partir desse entendimento, nota-se o impacto na alimentação dos nossos ancestrais, que se tornou mais rica, contribuindo na melhor adaptação ao ambiente. Cinzas, carvão e comida carbonizada encontradas em cavernas indicam que o Homo erectus já deveria controlar o fogo ali cerca de 1 milhão de anos atrás. A partir da descoberta do manuseio do fogo pelos Homo erectus, o ser humano passa a ter uma fonte de luz e calor, no qual ajudou a ocupar diferentes ambientes, maior proteção, uso em caçadas e o principal diferencial da evolução, a alimentação. Com o uso do fogo, os homos passaram a cozinhar os alimentos, comer alimentos anteriormente inacessíveis, absorver mais calorias com menos gasto energético. Todo esse conjunto de fontes energéticas conseguem nutrir um cérebro maior, que, por fim, vai conseguir desenvolver mais ferramentas que vai facilitar ainda mais a busca por alimento. Por fim, todos esses fatores contribuíram para o crescimento do cérebro e do crânio, melhorando assim a capacidade cognitiva do ser humano através da evolução. Volume cerebral. Há cerca de 3 milhões de anos atrás, o volume cerebral humano passou de 400 ml para 1.500 ml, de forma que, hoje, podemos nos adaptar a diversos ambientes em diferentes continentes. Tal alteração decorreu da mudança em seu estilo de vida e de suas estruturas corporais, saindo de locais arbóreos e chegando à superfície terrestre, estágio do uso do bipedismo, além da ampliação do uso do cérebro, principalmente ao adquirir o uso da linguagem. Alguns exemplos da ocorrência do fenômeno foram as alterações do tamanho do crânio de espécies mais antigas, como o Homo habilis e o Homo sapiens moderno primitivo,
de cerca de 500 até 1.400 cilindradas, o que faz sentido, pois cérebros maiores indicam uma maior necessidade de nutrição proteica e de temperatura favorável à manutenção de sua morfologia, fatores observáveis nas condições de vida terrestre. De maneira semelhante, as áreas do cérebro ligadas a atividades de pensamento, organização de ideias, formulação da fala e habilidades de comunicação foram as que mais resultaram em um aumento do cérebro, como, por exemplo, no seu mais recente tecido, o neurocórtex. Tudo isso condiz com a necessidade de socialização da espécie humana, que separa o antigo modo reptiliano e instintivo de sobreviver da vida racional, em que a linguagem comunicativa se faz presente, sobretudo quanto ao uso da criatividade. Essa realidade é fruto da seleção natural, na qual grupos com menores habilidades comunicativas possuíam maior desenvolvimento do cérebro neocortical e, por conseguinte, melhor vivência em grupo. Por fim, é importante ressaltar a existência de genes específicos para o crescimento do cérebro, tal como o NOTCH2-NL, responsável por expandir as células-tronco do córtex e, assim, permitir a formação de mais neurônios, o que possibilitou o desenvolvimento do centro de fala, da mesma forma que seu aprimoramento, pois essas regiões cerebrais, quanto mais utilizadas, resultam em um aumento progressivo de sua área. A domesticação de animais e plantas é uma evolução provocada pela humanidade, de forma natural ou não. Essa ideia começou a ser discutida por Darwin sob o espectro de seleção artificial, podendo ocorrer de forma metódica ou inconsciente e de maneira mais rápida e restrita que a seleção natural. Esse conceito, posteriormente, foi estendido para desenvolver a ideia de seleção natural. Com o passar do tempo e em decorrência dos avanços científicos e tecnológicos, passou-se a conceituar a domesticação como um processo mediante o qual os seres humanos determinam modificações na estrutura genética, por favorecerem a frequência de genótipos que representem vantagens para a sua subsistência e para o desenvolvimento de sua vida social e cultural. Essa estrita relação da espécie Homo sapiens com a natureza iniciou-se com o surgimento da agricultura, a famosa Revolução Agrícola, há cerca de 11 mil anos atrás, no final do Pleistoceno, um período caracterizado por muitas mudanças climáticas. Exemplificando um pouco desse conceito, vale citar o início do cultivo de plantas, que ocorreu em diferentes partes do mundo, mas conservando sempre as mesmas características. O milho foi domesticado no México por volta de 9 mil anos atrás. O trigo foi domesticado no Oriente Médio, mais especificamente na região do Crescente Fértil, por volta de 10 mil anos atrás. E o arroz foi domesticado no norte da China, há cerca de 8 mil anos atrás. Em todas essas plantas, observamos como caracteres selecionados a perda da toxicidade da casca, o aumento do tamanho, a germinação mais rápida e ao mesmo tempo, grãos fixos aos pés, floração ao mesmo tempo, entre outros. Após a consolidação dessa agricultura, temos o nosso próximo exemplo, o início da domesticação de animais, uma vez que as plantas passaram a fornecer muito mais energia e a população aumentou. Assim, passou-se a criar animais para a alimentação, como os porcos, as cabras e o gado. Além da criação de animais para a alimentação, existe a clássica domesticação dos cães, a mais explícita e notável, pela qual hoje os cães são considerados o melhor amigo do homem. A seleção artificial, provavelmente inconsciente nos primórdios, tornou esses animais mais tolerantes à raça humana e com maior capacidade de interação, ou seja, foi desenvolvida a mansidão, que, inclusive, realizou a manutenção de características físicas nesses animais. Nesse contexto, vê-se tal relação como exordial para o desenvolvimento da humanidade, que transformou-se em uma sociedade produtora. Portanto, a domesticação de plantas e animais por parte do ser humano, não só como uma forma de controlar a natureza e atender necessidades específicas,
mas também por uma perspectiva sociocultural, indica claramente o quanto a espécie humana evoluiu. Então é isso. Entendemos que, graças a todas essas peculiaridades, a nossa espécie conseguiu prosperar. E apesar de não sermos muito fortes e não possuirmos garras e dentes afiados, nós conseguimos nos organizar em grupos maiores e usar da nossa inteligência e inventividade para contornar os problemas. Foi assim que conseguimos ir de pequenos primatas que pulavam de galhos em galhos para nos tornar uma espécie capaz de atravessar oceanos sem barbatanas, voar sem asas e, com nossa curiosidade, ultrapassar os céus e chegar até a Lua. E é isso.